Você é como eu. Você acredita que os eventos que se passam na mente humana não são somente psicológicos, mas têm uma natureza espiritual atrelados a eles? E é isso que eu vou estar abordando aqui agora, nessas lives no Instagram todos os dias. Nós vamos estar falando sobre psicanálise do espírito. Ô Silvana, mas o espírito precisa de psicanálise? Não, meu filho, não, minha filha. Quem precisa entender essa dinâmica da mente espiritual e da mente natural, da mente humana e da mente espiritual é você. Então, nesse canal, nessas lives, eu vou estar trazendo para você ensinamentos. Nós vamos estar falando sobre a formação do eu, a formação da pessoa, do seu eu, a partir de uma perspectiva do mundo espiritual. Nós, seres humanos, nós vivemos enclausurados num planeta chamado Terra e nós vivemos basicamente no passado da humanidade. Mas se você é nascido de novo, eu acredito que você é, se você é nascido de novo, há uma outra natureza operando na sua vida. E essa natureza operando na sua vida se chama nova criatura ou seu homem espiritual. Esse homem espiritual eu chamo de eu celestial, porque é quem você é. Quem você é de verdade é o seu eu espiritual. E esse eu espiritual, como a nossa mente humana tem as suas funções, a nossa mente humana, nós percebemos o mundo a partir com a mente humana, as mesmas funções que a mente humana tem, a mente do espírito tem. E é por isso que se você precisa entender essa dinâmica da psicanálise do espírito para se conhecer melhor. Eu sou Silvana Amaro, eu sou teóloga, eu sou formada em filosofia, teologia, sou pós-graduada em filosofia, fiz coaching profissional, então sou uma coach profissional e sou terapeuta neurocientífica. E a minha jornada em entender, a minha paixão, sempre fui apaixonada pela mente humana. Eu sempre fui apaixonada por saber o que se passava dentro da nossa cabeça. E também eu comecei à medida que quanto mais eu fui estudando sobre os eventos da mente humana, mais para dentro da mente espiritual eu fui entrando. E aí eu comecei a entender essa dualidade que eu e você vivemos nela, que é a dualidade do homem natural, o homem, né? O homem psicológico, que toma as suas decisões baseado nos 5 sentidos. Essa mente natural nossa é fortemente impactada pelo externo, pelas coisas que estão fora de nós. Então, essa mente natural, ela contrapõe a mente espiritual. Paulo, em Romanos capítulo 7, fala que há 2 naturezas em nós, e a natureza do nosso lado natural, adâmico, faz guerra contra o nosso espírito. Então é importante você entender que existem 2 eus aí, um eu celestial e um eu natural. E essas 2 naturezas, aonde que operam? A nível de mente. Há poder na nossa mente subconsciente. Eu já venho trazendo alguns ensinamentos aqui, alguns vídeos aqui, falando sobre o poder da mente subconsciente. Agora eu vou dar continuidade no que eu já comecei a abordar, mas trazer para o campo da compreensão psicanalítica e bíblica. E bíblica, principalmente bíblica, dos eventos que se passam na mente humana e como que essa mente chamada psique veio à existência. Então, se você quer entender um pouco mais, eu vou estar falando com você nessas lives. Não vai ter oração, não vai ter imposição de mãos, é ensino. Vou estar falando
vou estar ensinando sobre a formação do eu. Como que o nosso eu é formado. Então vamos pegar na palavra de Deus que lá no princípio o Criador Elohim, ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E ele fez esse homem, esse indivíduo, ele fez esse homem, homem macho e homem fêmea. Então Deus criou a gente, Deus criou o ser humano, homem macho e homem fêmea. E a parte de nós que Deus chamou de homem é o espírito. É a parte que Deus chamou de homem é o teu espírito. Então nós temos na criação de Elohim, nós temos as hostes celestiais, angelicais, aos quais Deus chama de mensageiros. A palavra anjo no grego quer dizer mensageiros. Então nós temos os mensageiros, os anjos. E nós temos Elohim, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os demais anciãos, né, que habitam no céu ali, que fazem parte da divindade. E nós temos o homem, a quem Deus então chama de homem. Então esse homem, Deus não deu gênero para esse homem, ele simplesmente chamou de homem. Então a sua parte, a parte de você, que é a imagem e semelhança de Deus no seu espírito. Então o que aconteceu com a raça humana? Houve um golpe de estado. O homem, Adão, que Deus criou para gerenciar o Éden, para governar na terra, esse homem simplesmente dá um chilique nele lá e ele resolve se separar da fonte da vida que é Elohim e unir-se a uma outra fonte que é Satanás. Então, nesse golpe de estado, se a gente pegar uma linguagem do reino de Deus, se nós pegarmos uma linguagem de reinado, que Deus é rei sobre todo o universo, o que realmente Adão praticou no dia em que ele pecou contra Deus foi uma revolta, foi uma rebelião. Junto com o Satanás, ele se revoltou, se rebelou contra Deus. E aí nessa separação do homem com a fonte, agora o homem se separa de Elohim e se conecta a Satanás, mas houve outras separações que antes não havia. Agora, o homem separado da fonte da vida, houve uma separação também entre o macho e fêmea, o papel do homem e o papel da mulher no planeta chamado Terra. Isso não existia antes do pecado. Não existia essa divisão e essa dualidade. Depois que Satanás, ou o anticristo, se você quiser, depois que Satanás entrou na história humana, o homem começou a viver em dualidade. Macho e fêmea, homem e mulher, gordo e magro, preto e branco, europeu contra latino-americano, latino-americano contra estadunidense. Toda essa ideia de dualidade veio a existir após a queda do homem. E aí agora o homem que era unido psiquicamente ou psicologicamente a Eva, houve agora esta cisão entre a psique humana, a psique do homem macho e da psique da homem fêmea. E agora nós vamos começar a abordar essas figuras bíblicas. Eu vou trazer para o campo de mitologia, eu creio em todas as escrituras, senão eu não estaria ensinando aqui, mas para servir ao propósito de falarmos de psicanálise do Espírito Santo, da psicanálise do Espírito, agora nós precisamos investigar dentro das escrituras o aspecto mitológico da formação da psique humana, porque não existia essa psique, essa mente humana como a gente conhece hoje. Não havia essa psique que nós conhecemos hoje. Então a psique, a mente, foi criada no momento, a mente que nós conhecemos hoje, que seria a alma. A mente que nas escrituras a gente vai chamar de alma.
A alma que nós conhecemos hoje, ela só existe por causa da queda, né? Então, quando nós olhamos agora para esse homem separado da vida de Deus, o que nós vemos? Nós vemos o Adão, o homem macho, representando o intelecto, a razão, e nós vemos Eva, o homem fêmea, representando as emoções. Houve uma cisão ali entre o pensamento elevado e as emoções. Então, Eva, quando você olhar para a Bíblia, agora nós estamos trazendo para o campo mitológico, nós estamos trazendo para o campo da psicanálise. Gente, a psicanálise usa o livro das divindades gregas, da mitologia grega, para explicar os eventos que se passam na mente humana. Então, Jung, quando começou a falar da mente, da psicanálise, ele pegou mitologia e pegou os deuses gregos ali para representar essa trajetória que a mente vai fazer em rumo à sua maturidade psicológica. Ou não, né? Se você pega e começa a entender os livros escritos ali e a literatura de Jung, você vai entender que ele está falando de figuras mitológicas gregas. Só que essas figuras se aplicam à jornada de maturidade da psique. A palavra psique em si representa uma deusa grega, a deusa Psique. Né? Então a psique, a deusa grega Psique ou mente, ela tem uma jornada em rumo à sua maturidade, aos diferentes estágios, as diferentes lutas, as diferentes situações que a deusa Psique enfrentou. Representa o que você e eu, a nível de alma, de psicológico, vamos enfrentar. Só que a gente vai tirar esse livro de mitologia grega do caminho, porque nós somos crentes, cristãos em Cristo Jesus. Cristãos, nós vamos usar a Bíblia como nosso livro mitológico para explicar os eventos que se passam na mente humana. Por isso, esta série, faz tempo que Deus tem falado comigo, Silvana, quando é que você vai começar a ensinar sobre a psicologia do espírito? E eu fiquei enrolando, comecei hoje. Eu falei, feia, bonita, arrumada, desarrumada, eu vou começar hoje. Então, vai ser uma série, eu vou estar aqui, vou estar no Facebook ensinando constantemente, porque, gente, é muito rica a Bíblia, é muito rica a palavra de Deus. E nós vamos começar essa jornada da psique, a jornada da Eva. Se fosse dar um nome bíblico para a nossa jornada da psicológica, seria Eva. Se fosse um cristão que tivesse escrito os ensinamentos de Jung, ele usaria a palavra Eva, porque a Eva, o que é? Vida. A palavra Eva quer dizer vida, né? E quem que é a mãe de todas as coisas, as emoções? Então é a jornada de Eva no seu caminho, na sua trajetória de maturidade. Se fosse hoje para eu dar um nome para nossa mente, como na psicanálise é dada, em vez de chamar a mente sua alma de psique, eu ia chamar de Eva, né? Porque esse aspecto que rebelou-se contra Deus, e essa figura mitológica de Eva cai bem dentro dessa jornada da sua maturidade psicológica, em rumo à unificação da sua personalidade, que é se tornar uma com a mente maior que é Cristo. Essa jornada de Eva, essa jornada da mente, a jornada da psique, ela vai culminar no casamento do cordeiro com a noiva, que é o ápice da maturidade psicológica. Então, voltando aqui para o que eu estou falando, se Eva representa as emoções, Adão aqui, que é substância, ele representa o gestor do paraíso. E quem que é o gestor do paraíso chamado eu? Nós estamos falando da formação do eu. Quem que é o gestor dessa máquina, desse complexo chamado eu? O intelecto.
o pensamento elevado. Esse intelecto não é um intelecto humano, já que você vai entender. Adão, no paraíso, ele representa o sacerdote de Deus, o governador de Deus, o sacerdote de Deus. E esse homem, nessa substância divina em nós, representa a nossa conexão com o próprio Deus. É aquela parte de nós que está sempre buscando conexão com Deus, buscando conexão com o Altíssimo. Então, Adão, a nível de psique, vai representar o sacerdote em nós. Em outras palavras, o nosso espírito, né? Era para representar o nosso espírito. E é o homem, o espírito, que tem o poder divino para gerenciar o jardim do Éden. Não era Eva, era o homem, Adão, que tinha esse papel de gerenciar o Éden. O Éden hoje, para que você entenda, vamos trazer para a linguagem de hoje, é o reino de Deus. O Éden foi lá nos primórdios da humanidade. Jesus, como segundo Adão, veio e chamou o Éden de reino, reino dos céus. E a palavra céu quer dizer arranjadores, organizadores. Reino dos céus quer dizer o reino daqueles que arranjam, que organizam. Então, de volta ao Éden. Nós estamos de volta ao Éden, onde você e eu somos chamados a sermos organizadores do reino na terra, né? Então a Eva aqui, Adão vai representar esse lado seu, que é esse lado de conexão com o Altíssimo, lado espiritual, seu eu espiritual, e Eva representa as suas emoções, a sua alma. E num determinado momento do pecado de Eva, a Eva deixa que uma voz negativa, deixa que uma voz sedutora venha anuviar os seus pensamentos e emoções e o seu comportamento. Num determinado momento, Eva começa a ouvir essa voz sedutora, começa a ouvir essa voz da serpente, e agora o comportamento de Eva começa a ficar anuviado. Os pensamentos de Eva ficam anuviados e ela começa agora a duvidar de Deus, o Pai. E agora Eva, que é a nossa alma, ou a psique na mitologia grega, começa sua jornada de autoconsciência. Naquele momento, a Eva, a nossa alma, começou numa jornada, queda, né, ladeira abaixo, uma jornada de autoconsciência, de autodesempenho, tudo baseado no que eu faço, como que eu faço, e de autojustiça ou justiça própria. Quando Eva foi tentada, quando a psique foi tentada no paraíso, ela foi tentada com esses 3 pecados mortais para a humanidade. A autoconsciência, o autodesempenho e a justiça própria. Esses 3 pecados são o caminho pelo qual Satanás entrou na raça humana e detonou com todos nós. Guarda aí no seu caderninho: autoconsciência, autodesempenho e justiça própria. O que é o autodesempenho? É eu fazer as coisas por mim mesmo sem depender de Jeová. O que é autoconsciência? É eu ir lá e achar que se eu não resolver, Deus não vai fazer. O que é essa autoconsciência? Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não levantar amanhã cedo e trabalhar, essa conta não vai ser paga. Se eu não trabalhar, não vai ter dinheiro para pagar as contas. Se eu não fizer, se eu. Essa autoconsciência coloca o eu na frente de tudo, e não Deus, não Elohim. Essa jornada de ladeira abaixo, que a psique tomou, que a Eva tomou, ela levou toda a humanidade agora para uma experiência separada de Deus, lembrando que Eva representa as nossas emoções, e naquele dia zicou tudo. No dia em que Eva começou essa jornada maluca ladeira abaixo, zicou com a história de toda a humanidade.
Agora, as escrituras sagradas, a Bíblia, vai falar das 3 raízes de todo problema psicológico. Guarda aí, guarda aí. Nós estamos falando de psicanálise do espírito e agora, dentro da psicanálise do espírito, com uma abordagem bíblica, nós estamos falando sobre os 3 problemas psicológicos e quais são essas 3 raízes destes problemas psicológicos e comportamentais. Anota aí, soberba dos olhos. Acho que você já ouviu isso aí, hein? Soberba dos olhos, soberba da carne e a soberba da vida. Esses 3 pecados são a raiz ou as raízes de todo problema psicológico. Todo problema, todo desajuste psicológico que as pessoas estiverem enfrentando ou que você estiver enfrentando, vão ter a sua raiz na soberba dos olhos, na soberba da carne e na soberba da vida. Gente, eu quero dar boas-vindas aí para vocês que estão assistindo, a Jandilva, a Cláudia e a Magalhães, JTB Magalhães. Deus abençoe vocês. E eu estou começando essa série de estudos, de ensinos sobre a psicanálise do espírito, trazendo para o corpo de Cristo uma revelação profética da psicanálise a partir dos textos bíblicos, a partir da mente de Cristo. Ah, Janaína! Amém, Janaína! É você que é a pastora, Janaína? Então, olha, gente, voltando aqui na soberba, quando a gente fala desses 3 pecados, Jesus também fala deles. O homem adâmico ou o homem sensorial, agora separado de Elohim, separado de Deus, Adão deixa de ter aquele papel de sacerdotal, representar o Espírito como sacerdote de Deus na terra, e Eva deixa aquele papel primordial, lindo, maravilhoso, de ser o fluxo das emoções de Deus na terra, e agora os dois vão caminhar separados. Espírito e alma se separam da fonte da vida para viver sua vida morta, né? Para viver sua morte na terra. Agora o homem adâmico, voltando para nós como seres humanos, começa a viver uma vida sensorial. Seus males vieram devido à crença de que poderia se satisfazer apenas com comida, com sexo e bebidas e coisas materiais. Eu vou repetir o que eu falei aqui. O homem adâmico, ou o homem sensorial, seus males vieram devido à crença de que poderia se satisfazer apenas com comida, sexo, bebidas e bens materiais. Aí começou a zicar tudo. Agora entra em operação todas essas 3 raízes, aí a soberba dos olhos, da carne e da vida. E agora essas 3 raízes, lembra que está sempre trabalhando de 3 em 3 aí, elas agora tomam posse da psique do homem, do ser humano. E agora o ser humano começa numa jornada de viver dependendo dos seus sentidos. Então, o que a Bíblia quer falar quando Paulo fala da mente carnal? O que é o homem carnal? O homem carnal é aquela pessoa, homem ou mulher, homem macho ou homem fêmea, que tomam as suas decisões do dia a dia baseado nos 5 sentidos, nos sentidos dos olhos, toma decisão baseado no que está vendo com os olhos da carne, no que está ouvindo com o ouvidinho da carne, no que está palpando com os dedos da carne, ou no cheiro ou no sabor que está sentindo. Homem carnal, oi Caroline, boa tarde. O homem carnal, ele vai viver no seu dia a dia atormentado, porque ele está tirando a informação do seu dia a dia a partir dos seus 5 sentidos. E os nossos 5 sentidos estão contaminados pela soberba da carne, dos olhos e da vida. Qual que é a cura para a mente humana, então? Qual que é a cura para o resgate
da nossa mente humana, a paz, Carol, o resgate da nossa mente humana está em voltarmos para a realidade do espírito. O resgate do bem-estar psicológico, do bem-estar emocional, está em transcender da mente carnal para a mente espiritual. Por isso, psicanálise do espírito. Esta jornada que eu tenho que te informando o que Deus fala de você nas Bíblias. E o que Deus está nos mostrando. Há um conserto, gente, há um ajuste psicológico para todos nós. Esse ajuste não está na psique, este ajuste está no nosso homem interior, chamado homem celestial. Ele é o sacerdote que nos mantém conectados com o Altíssimo. Então, para nós vivermos a nível de inteligência espiritual, essa transcendência de você acordar emocionalmente ajustado, não baseado nas informações que você está ouvindo pelas mídias sociais ou na TV ou por alguém que está falando com você aí de imediato, mas é você afinar e aguçar o seu ouvido espiritual e ouvir diretamente de Elohim, do nosso Pai, o que Ele tem para nós naquele dia, o que Ele fala sobre aquele assunto que está tirando a sua paz. Então, no momento da queda do ser humano, houve essa ruptura no estado de consciência do homem. O que aconteceu no Éden foi essa ruptura, esse quebrar. Rompeu o nosso lado celestial, nosso contato com Deus, nosso lado sacerdotal se rompeu com Deus agora, e nós agora nos ligamos a Satanás. Ô Jandilva, agora que eu falei por 40 minutos, você vai falar que o meu som tá baixo, hein? Mas deve ser seu microfone. Vou aumentar o meu aqui. Ixi, ficou muito alto. Bom, aumentei para ver, mas tomara que não fique muito alto aí. Amém, gente? Então, hoje eu vou parar aqui porque eu não quero que essa série de estudos sobre psicanálise da mente humana, a psicanálise do espírito, fique muito longo, para que você comece a saborear de pouco em pouco e entender que existe em você duas mentes operando. A mente carnal, a mente natural, adâmica, e a mente do espírito. E nós precisamos... Tá muito baixo? Ixi. Eu tô com o microfoninho aqui, mas acho que não vai resolver, não. Resolveu? Bom, agora também já tá no final, agora já era. O único jeito é eu baixar esse coisa e refazer o áudio dele. Amém, gente? Então, o que você precisa lembrar do que eu falei hoje é que os três raízes dos males psicológicos que você vem enfrentando são soberba da carne, soberba dos olhos e soberba da vida. Esses são os três problemas. Sobre esses três raízes, todos os disparates emocionais que acontecem conosco estão fundamentados nesses três pecados. O homem adâmico, o que ele é? É o homem sensorial, natural, que tira informação para a vida dele baseado no que ele está vendo no seu dia a dia. E o que esse homem adâmico quer fazer, o homem carnal? Ele se sente satisfeito. Com o quê? Com comida, sexo, bebida e bens materiais. Assim, eu vou... esta série faz tempo... Deixa eu explicar o que acontece. Faz tempo que o Senhor tem falado comigo. Ensina nas escrituras o que você vem falando. Que eu venho falando de bloqueios, venho falando de desbloqueios, venho falando de protetores de ego, mas não fui para a Bíblia. Agora aqui... Esse ensinamento vai ficar aqui no Insta e no Facebook. No Facebook ainda não cheguei lá não, mas vai ficar aqui todos os dias. Eu vou ver que horário, não sei, acho que 2 horas. Vamos ver como que vai ficar hoje, se 2 horas é um horário bom. Senão eu vou fazer na parte da manhã. De segunda a sexta, como se fosse um programa de rádio, né? De segunda a sexta eu vou estar aqui falando sobre psicanálise do espírito. Porque também tem a ver com a minha profissão de terapeuta de crente, terapeuta de cristão.
E aqui, na verdade, eu vou estar dando uma base para o que eu venho falando, que eu venho fazendo. Amém? Quero orar com vocês e amanhã a gente volta aqui onde eu parei, onde eu vou estar falando sobre a ruptura do estado de consciência. Lembra aí, ruptura do estado de consciência. Essa aqui é a maior ziquezira que nós tivemos. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é o nosso eu superior que vive dentro de nós, em nós. Eu te louvo, Senhor, porque a nossa formação do eu envolve esse nosso lado sacerdotal, envolve nossa comunhão com Deus, envolve dependência do Espírito Santo em todas as coisas e envolve, Senhor, voltarmos ao Éden. Aleluia. Envolve, Senhor, em tomarmos um caminho na direção errada, voltarmos para trás, voltarmos em sentido ao Éden, aonde nós trazemos a nossa mente cativa a reconhecer que o Senhor é tudo em todos e que o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso único provedor, que não existe nenhuma coisa na nossa vida que possa satisfazer-nos completamente, a não ser voltarmos para o lugar que nós pertencemos. E este lugar é o teu colo, é estarmos em perfeita harmonia com Deus. Pai, que estes estudos de autoajuda, de autoconhecimento, venham ajudar os meus irmãos e irmãs a caminharem, Senhor, e a andar no Espírito, para não satisfazer as obras da carne. Eu libero nesta tarde o teu poder, Senhor, para curar a alma abatida e ferida dos meus irmãos e irmãs que virão a ouvir esse ensinamento. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. E você que estava aqui ouvindo, compartilha nas suas redes, manda isso para o pessoal, convida o pessoal para participar. Eu acho que 2 horas está um horário bom, né? Não sei. Eu tinha colocado 7 da manhã, mas essa semana eu vou fazer uma experiência às 2 da tarde. Se eu ver que cola, eu fico nesse horário, senão na outra semana eu vou para a parte da manhã. Gente, fica com Deus. A gente se vê amanhã no YouTube, na live da noite do YouTube. Na quinta de manhã lá no YouTube vai ter a oração, só não vai ser às 5 da manhã, para quem está acostumado a orar comigo às 5. Não, vai ser às 5, gente, vai ser às 7 na quinta-feira. E todos os dias de hoje até sexta, aqui no Instagram, às 14 horas. Fica com Deus, Deus abençoe a sua vida na sua jornada de posse do teu eu verdadeiro. Que Deus te fortaleça e te guarde. Fica com Deus, uma boa semana. No YouTube amanhã às 20 horas, 8 da noite. Ok? Amanhã no YouTube às 8. No YouTube de manhã vai ser às 7 da manhã, na quinta, a oração às 7 da manhã. Tá bom, gente? Fica com Deus, a gente se vê amanhã aqui às 2 e no YouTube às 20 horas. Um abraço.